Oi menina, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai aprender essa peça aqui, que é super legal pra gente usar agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que estar higienizando tudo e tal. Então essa bolsinha, você coloca o seu celular aqui dentro e ela tem esse visor, você consegue mexer no seu celular e não precisa ficar tirando ele da bolsa toda hora, nem usando a sua mão mesmo direto no celular. Ela é uma peça muito legal também para vender, porque gasta pouco material e você consegue fazer vários num dia só, porque ela é bem rapidinha de fazer. Vamos lá aprender a fazer essa peça? Para nossa peça de hoje, eu fiz o molde. Eu vou dar apenas as medidas porque é um molde muito simples de fazer. Ele mede 12 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Mas você pode substituir pelas medidas que você precisa, porque como é para celular, pode ser que você precise fazer maior ou menor do que o meu aqui. Eu indico, se o seu celular for mais largo, fazer um pouco mais largo, aumentar de 1 a 2 centímetros na largura pelo menos. E aí o que eu fiz? Eu fiz um retângulo medindo 12 por 20, depois nessas esquinas de baixo eu vim com a minha reguinha de canto e peguei aqui a curva de 4 centímetros de raio. E aí fiz a minha curvinha aqui, tá bom? Mas se você não tiver a régua de curva e de cantos, você pode substituir por um cone de linha, uma coisa que não seja muito grande, qualquer coisa redonda, mas que não seja muito grande, que aí você vai ter uma curva legal. Porque como é para celular, que é uma peça pequena, se a gente fizer com uma curva muito grande, a gente perde muito aqui e tem que fazer uma peça mais larga, tá? Então, sendo assim, um cone de linha vai ser suficiente aqui, tá? Se você quiser também fazer ele quadradinho, não tem problema nenhum, é só você fazer o cantinho mitrado, porque a gente vai usar viés para acabamento. O legal dessa peça é que você pode usar o material que você tem em casa. Eu quis que a parte de fora dela fosse impermeável, uma parte plástica, então eu vou usar uma parte de curvim e uma parte de plástico cristal, que eu não cortei certinho não. Eu vou deixar para cortar ele depois, para refilar ele depois que eu costurar, tá? E para o forro usei uma parte de tricoline mesmo. Mas se você quiser que seja impermeável, pode usar o plástico por dentro também, tá? Aí eu tô usando uma parte de tricoline para a parte de dentro. Então esse molde que a gente fez aqui, você pode cortar uma vez no curvim, ou pode substituir também por PVC, até o tricoline mesmo, ou algum outro material sintético que você queira usar. Qualquer sintético que você tenha, o retalho que você tem, vai dar para fazer. Uma parte de tricoline, uma parte de plástico cristal. É isso que a gente vai precisar cortar nesse molde, um de cada. Vamos precisar também de zíper. Se aqui eu tenho 12 centímetros, eu posso cortar aqui uns 15 centímetros de zíper, é o suficiente. Eu sempre uso esse que a gente compra a metro. Vou usar um cursor, viés para acabamento, e aqui eu vou usar a minha etiqueta bandeirinha. Coisas com plástico e viés, eu acho que a etiqueta bandeirinha funciona super bem, então eu vou usar ela. Vamos lá para a máquina para a gente costurar? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa peça é aplicar o cursor no zíper. Eu já fiz isso, né? E o meu zíper estava um pouquinho maior e agora eu cortei ele com 12 centímetros. Deixei as laterais o mais retinho possível, tá? Aí eu peguei 2 pedacinhos aqui do meu viés de 3 centímetros, que é a largura aqui do meu zíper. E eu vou aplicar esse viés assim, ó. Vou dobrar aqui o viés, vinco, né? Faço o vinco e aplico ele com pesponto, tá? Dos dois lados. E aí, ó, eu vou ter feito o meu zíper, ele vai estar aqui prontinho com acabamento. Agora eu vou aplicar ele na minha peça. Antes de aplicar o zíper, eu vou vir aqui e vou unir a parte de fora, que é o curvim, com o tricoline, que é o forro. Uma costurinha de segurança, só para facilitar aqui na hora de unir todas as peças.
Agora eu vou vir aqui pelo lado do forro, na parte de cima, aqui na parte reta, e vou colocar o direito do meu zíper pra cima. Vou passar uma costurinha de segurança aqui. Aí venho com viés e vou aplicar ele aqui, sem acabamento por enquanto aqui na borda. A distância que eu vou aplicar o viés é o pezinho da minha máquina passando nos dentinhos do zíper, bem do ladinho aqui. E aí eu tenho que ir movimentando o cursor para que eu não passe com o pezinho em cima dele. Corto o meu viés, tirando ele do restante do rolo. E aí, ó, vou jogar ele lá pro outro lado. Vou fazer assim, né? Ele tava aqui, aí coloquei ele pra cima e joguei o zíper lá pro outro lado. Ou seja, vou tapar todo essa sobra aqui que fica do tecido depois da costura. E aí vou vir, tem que ajeitar bem aqui a parte do forro. Vou vir e passar uma costurinha aqui. E um pespontinho na beiradinha. Pronto, ó, aí fica assim. Do outro lado aqui, também tá costuradinho. E agora, eu vou aplicar no outro lado o meu plástico. Também faço a mesma coisa. Primeiro, aplico o viés com direito para baixo, no outro lado do zíper. Corto o viés da peça. Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Venho aqui e aplico, posso passar uma costura em cima da onde eu já passei aqui, aplicando o meu plástico cristal, tá? Lembrando que ele tá sobrando aqui, mas depois eu vou costurar e refilar tudo. Agora eu venho com viés, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, só para eu conseguir fazer o acabamento direitinho no plástico. Então, ó, o viés tá assim, eu vou dobrar ele pra cima e vou vincar bem, pra ficar bonitinho aqui o meu zíper. Depois, ó, vim aqui pro outro lado, eu vou dobrar esse viés aqui por cima, tá vendo? Vou cortar um pouquinho aqui do plástico que tá sobrando. E tudo que tiver pra fora do zíper você precisa cortar, tá? Viés, qualquer coisa que esteja pra fora, mas não corta o zíper, senão ele desfia. Mas como o meu plástico tá sobrando, eu vou fazer isso. E aí eu vim aqui pro outro lado e eu vou encaixar esse viés assim, tá? Pra que eu faço isso? Para que o meu viés fique envolvido pelo plástico. E aí seja mais fácil para eu limpar também ali por dentro, tá? Então, eu encaixo ele aqui e levantei o plástico. Fazer isso com viés pronto é muito mais fácil, porque ele vinca muito bem, tá? Ó, o meu plástico tá aqui e o viés tá todo encaixadinho aqui. Agora, eu venho e passo um pespontinho desse lado. Se quiser fazer igual a gente fez esse lado, pode, tá? Não tem problema nenhum. Só que aí o viés não vai estar envolvido pelo plástico. Tá? E aí assim, ó. E do outro lado, ó, aqui fica só plástico, tá bom? Nessa peça aqui não teria problema fazer do outro jeito também não, né? Porque não é uma peça que vai molhar nem nada, então não tem perigo de molhar o viés. Mas eu acho que assim fica legal também, pra gente não ter um viés tão grande aqui na frente e acabar atrapalhando a gente ver alguma coisa no celular, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu zíper bem aqui no centro, tá vendo? Pra que ele fique bem em cima aqui. Então, eu posiciono
e venho com os grampinhos aqui, porque agora sim eu vou fazer uma costura prendendo esse plástico no corpo da peça. Por isso que eu prefiro que ele fique sobrando. Não que seja desperdício de material, né? A gente não deve ficar cortando tudo sobrando, porque a gente perde material. E perde material, perde dinheiro. Mas agiliza muito essa parte, assim, da gente deixar o plástico sobrando um pouquinho. A maioria das vezes eu deixo, tá? Agora eu vou vir aqui, pode ser, tanto faz, dos lados. Se você tiver sapatilha de teflon, como eu tenho aqui, pode costurar pelo lado do cristal, que não tem problema nenhum, não vai ficar agarrando. Mas se você não tiver, quiser costurar por esse lado, pode também. E aí, ó, eu vou pegar essa costura, vai ser uma costura de segurança também. E eu vou começar ela bem aqui, onde começa esse viés aqui, tá? Esse viés aqui. Aí vou vir e costurar todo esse U aqui, até o outro lado. Aí, pra facilitar aqui, pra eu conseguir segurar direitinho o zíper no lugar, eu vou usar essa ferramenta auxiliar aqui, tá? Que a gente também encontra como agulhão. Pronto, agora eu tenho a minha peça já toda juntinha. O que eu vou fazer agora é refilar e já parto para o acabamento. Aí, como eu havia dito, vou usar minha etiqueta bandeirinha. Já gosto de vir e aplicar ela, tá? Sendo que vou aplicar ela aqui pelo outro lado, para não me atrapalhar. Eu costumo aplicar na frente, mas aqui como a gente vai ter o celular, né, pode acabar atrapalhando. Então, venho já coloco ela aqui para eu não esquecer. E aí é menos coisa que eu tenho que posicionar na hora do viés. Pronto, agora o que eu tenho que fazer é colocar o viés e a gente já finaliza a peça. E para colocar esse viés é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Primeiro eu já vou dobrar aqui e eu não começo a colocar ele daqui de cima, porque eu já fiz o acabamento. Eu vou começar a aplicar esse viés bem aqui, ó, onde começa esse que eu apliquei aqui embaixo, tá? Porque eu não preciso aplicar ele em cima, já que eu já fiz esse acabamento aqui. Deixa o terminal do zíper aqui mais seguro. Então, eu venho aqui pela parte de trás primeiro e começo a aplicar, ó, bem aqui de baixo. E uma dica que eu uso muito na hora de aplicar o viés é o guia imantado, tá? Eu tenho esse daqui, ele é bem forte e auxilia bastante. Então, eu coloco ele aqui do ladinho do meu pé calcador. Lembrando que se o seu for de máquina doméstica, chega ele todo pro lado direito, para você ficar mais próximo do guia, tá? E a gente vai passar uma costura bem aqui no início dessa dobra, tá vendo? A nossa costura vai passar aqui. E essa minha margem já dá certinho onde eu preciso. Se você for usar também a máquina doméstica com a agulha toda pro lado direito, vai dar na mesma margem. Então, vai dar tudo certo. O agulhão me ajuda muito nesse momento também, nesse início da aplicação do viés. Uma coisa muito importante é, se a sua máquina tem o arremate automático, é você tirar nesse momento, porque ela acaba desgastando o viés. Como ela vai com muita pressão, ela acaba desgastando o viés, que é um pouco mais delicado. Então, tira e faz o arremate manual mesmo. Tô chegando aqui no final, já vou cortar o meu viés sobrando um pouquinho para que eu possa fazer a dobra de acabamento e ele encontre, eu tenho que olhar aqui pelo outro lado,
certinho aonde eu preciso. Eu tenho que finalizar ele também aqui no início do viés, tá bom? Pronto, agora que eu fiz esse lado, eu vou virar pro outro lado aqui, pra gente poder rebater esse viés e a nossa peça vai estar pronta. Uma dica importante aqui na hora da curva, que é onde costuma dar muito problema o viés, é a gente prestar atenção numa coisa simples, que é manter a mesma margem de costura. Eu não entrar aqui, porque se eu entrar vai me dificultar para a próxima costura. E também vou verificar aqui, ó, que tem umas pontinhas sobrando. Qualquer pontinha que tiver sobrando para fora do viés, o ideal é que você tire, para que não te atrapalhe agora nessa próxima costura. E aí fique com um bom acabamento. Aí, nesse momento, eu gosto de vir colocando os clips, porque ele já vai me ajudando a vincar a peça de viés. E agora eu vou vir passando uma costura com a mesma margem que eu usei. Por isso que o guia imantado é tão importante, porque ele vai me ajudar nisso agora, eu manter a mesma margem de costura. Porque aí a costura que eu passar desse lado, ela também vai pegar no viés nesse lado aqui. Pronto, e a nossa pecinha aqui, ó, já tá finalizada. Aí aqui é só a gente abrir, colocar o celular. Lembrando que se o celular for gordinho, você tem que fazer aqui um pouquinho maior. E assim, o visor é mais pra ver, né? Mas dá pra você ver alguma mensagem, alguma coisa assim. Já ajuda pra não ter que ficar tirando o celular toda hora da bolsa. E aqui fica super fácil de você limpar. Ela é bem legal. E assim ficou a nossa peça. Olha, você consegue mexer no celular, a maioria dos celulares você vai conseguir mexer. E aí já evita, né, de você ter que ficar tirando o celular toda hora, manuseando toda hora enquanto tá na rua. Porque fica mais fácil depois de você limpar a bolsinha, né, não ter que ficar passando álcool no celular toda hora. Então é super útil. Espero que você tenha gostado dessa peça. Não deixe de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho. Um beijo! Fica com Deus e até a próxima!